Imagina um acessório de arma que te permite atirar em qualquer direção sem nem precisar mostrar a cara. Parece coisa de filme, né? Mas na Segunda Guerra Mundial, os alemães criaram uma invenção bizarra que prometia exatamente isso. E o pior, ela realmente funcionava. Até certo ponto. Fica comigo até o final para descobrir como esse acessório era usado e por que ele acabou sendo um fracasso no campo de batalha. No final da Segunda Guerra, os alemães precisavam desesperadamente de vantagens no campo de batalha. Foi aí que surgiu o Krummlauf. A ideia era simples, um cano curvado que permitia atirar em ângulos. Assim, os soldados podiam disparar sem precisar colocar a cabeça para fora e evitar serem alvejados. E para que o atirador conseguisse enxergar o alvo, ele tinha essa mira periscópica especial. Na teoria parecia uma ideia genial, mas na prática o Krummlauf tinha sérios problemas. O principal deles era o desgaste do cano. Como a bala precisava mudar de direção dentro da curva, a fricção aumentava absurdamente, reduzindo a velocidade do projétil e causando um desgaste prematuro. Estima-se que, em média, um cano desses só durava entre 150 a 300 disparos antes de ficar inutilizável. Além disso, a precisão era péssima. Em alvos próximos até funcionava, mas à medida que a distância aumentava, os tiros ficavam cada vez mais imprevisíveis. Alguns canais no YouTube já testaram esse acessório na prática, incluindo o famoso Garand Thumb. Durante os testes, foi possível ver que o Krummlauf realmente conseguia desviar o trajeto da bala conforme o ângulo da curvatura do cano. O disparo acerta o alvo com precisão. Isso mostra que em cenários táticos o Krummlauf podia ser útil, permitindo que o atirador se mantivesse protegido enquanto ainda atacava o inimigo. Claro que a longas distâncias, o acessório não teria a mesma eficácia, embora o acessório tenha se saído bem em testes de curta distância, como o realizado por Garand Thumb, onde ele consegue atingir um alvo de papelão. O Krummlauf não era confiável em situações de combate real. Como eu já falei, a principal limitação do Krummlauf estava na velocidade do projétil. A curvatura do cano fazia com que o projétil perdesse muita da sua energia ao ser disparado. Isso resultava em uma perda considerável de velocidade, especialmente em distâncias maiores, o que afetava diretamente a precisão e a eficácia do disparo. Em testes de curto alcance, como os realizados por Garand Thumb, o acessório até funcionava razoavelmente bem, mas quando se tratava de enfrentar alvos a distâncias mais longas, o projétil já não tinha a mesma força e não era confiável para atingir o alvo com precisão. Aproveitando o gancho da análise do Krummlauf, o canal Forgotten Weapons também teve a oportunidade de mostrar o acessório de forma detalhada, embora não tenha realizado testes de disparo. Em seu vídeo, o canal foca na construção do acessório, destacando o design curvado do cano e como ele se integrava na STG-44, a arma que usava o Krummlauf. Através de imagens e explicações precisas, o Forgotten Weapons nos oferece uma visão aprofundada sobre como o acessório funcionava e as ideias por trás de seu desenvolvimento. A mira do Krummlauf era montada de forma a permitir uma visão lateral do alvo e para muitas situações isso significava que o atirador precisava se posicionar de maneira não convencional, dificultando o uso em combates mais intensos ou rápidos. Os atiradores tinham que ajustar constantemente a sua linha de visão e o posicionamento para tentar garantir que o projétil atingisse o alvo. Isso era ainda mais complicado porque a deformação da bala, causada pela curva do cano, podia alterar a trajetória de forma imprevisível.
O acessório Krumlauf foi projetado para ser utilizado com a STG-44, Sturmgewehr 44, a primeira metralhadora de assalto moderna, que ficou famosa por sua inovação e impacto nas guerras seguintes. A STG-44 foi uma arma revolucionária para sua época, combinando as características de uma carabina e de um fuzil automático, oferecendo a flexibilidade de disparos tanto em modo semi-automático quanto em modo automático. A STG-44 tinha um calibre de 7,92 por 33 milímetros. Kurs, um projeto de munição intermediária que equilibrava poder de fogo e controle, sendo mais eficaz a distâncias médias, o que fazia dela uma arma versátil para os combates em trincheiras e em terrenos urbanos. Seu design robusto e durável a tornava ideal para situações de combate pesado, e ela era muito eficaz em distâncias de até 300 metros, com um alcance máximo de até 800 metros. Mas mesmo sendo uma arma incrível, nem ela conseguiu salvar o Krumlauf dos seus defeitos. O Krumlauf pode ser considerado um dos grandes fracassos de inovação bélica da Segunda Guerra Mundial, embora sua proposta fosse interessante e permitir disparos em ângulos de até 680 graus, oferecendo aos soldados uma vantagem ao atirar em alvos fora do campo de visão direto. Sua implementação foi cheia de falhas. O acessório foi testado e experimentado, mas os resultados não foram os esperados. Embora a ideia tenha sido ousada, o Krumlauf falhou em sua missão de transformar a STG-44 em uma arma ainda mais versátil e acabou sendo um exemplo de como uma boa ideia pode ser comprometida por falhas técnicas e limitações práticas. No final das contas, o Krumlauf nunca teve um impacto significativo no campo de batalha, sendo retirado rapidamente e deixando a STG-44 para continuar sua trajetória como uma das armas mais inovadoras da Segunda Guerra Mundial, mas sem o acessório. O Krumlauf é sem dúvida um dos acessórios mais fascinantes da história das armas. Olhando para ele, a gente não pode deixar de pensar que ideia ousada, né? A tentativa de criar uma solução para combates em lugares apertados, onde não dava para simplesmente virar a arma e atirar, era brilhante. Imagina só, uma arma capaz de disparar em ângulos que seriam impossíveis para qualquer outra. O STG-44, já sendo uma arma incrível por si só, ganhou uma nova camada de versatilidade com o Krumlauf. Eu fico pensando que, se tivesse funcionado como esperado, poderia ter mudado a dinâmica das batalhas urbanas de uma forma insana. Mas, como a gente sabe, nem toda boa ideia dá certo na prática, né? O Krumlauf tinha defeitos evidentes que não puderam ser superados. A ideia era boa, mas a execução não conseguiu acompanhar. O peso, as falhas no disparo e o desgaste na arma, sem falar no perigo de um projétil sair todo deformado, foram problemas que não podiam ser ignorados. E olha que o STG-44 já era uma arma com um desempenho excelente, então o fato de que o acessório não conseguiu acompanhar só mostra como a realidade do campo de batalha pode ser mais cruel do que a teoria das invenções. Então, galera, o Krumlauf, mesmo com todas as suas falhas, ainda assim é um exemplo incrível de inovação, né? Ele tentou resolver um problema real no campo de batalha, e embora não tenha sido perfeito, não dá pra negar que teve sua importância histórica. O que vocês acham dessa ideia maluca? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Será que, se fosse mais bem feito, poderia ter mudado o rumo da história? E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo, galera!